Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal Textos Científicos, e no presente material será apresentado para vocês o tipo de texto relato de experiência. Vamos lá? O que é um relato de experiência? Um relato de experiência é um texto científico que é destinado para os autores descreverem uma vivência. Por exemplo, se um professor que leciona a disciplina de matemática fez um projeto em comemoração ao Dia Nacional da Matemática, que geralmente se comemora no dia 6 de maio, anualmente, ele pode descrever essa vivência e esse texto se configura como um relato de experiência, porque é o momento em que o autor vai descrever a vivência por meio de um texto científico. Quais são os elementos que integram um relato de experiência? Temos a introdução, que é quando os autores vão elencar para o leitor do que se trata aquele texto. Tem-se a revisão da literatura e ou fundamentação teórica. Deixei dessa forma porque alguns textos têm ambos, ou seja, a revisão da literatura e fundamentação teórica. Textos apenas contêm revisão da literatura, outros textos contêm apenas fundamentação teórica. Recapitulando, o que é uma revisão da literatura? Uma revisão da literatura é aquela seção em que contempla estudos anteriores sobre a temática que está sendo pesquisada. E a fundamentação teórica é aquela seção do texto em que os autores eles apresentam o aporte teórico do texto. Por exemplo, se o texto está sendo desenvolvido sob a ótica de Jean Piaget, então a teoria adotada é da equilibração. Em seguida, tem-se a metodologia, que é nessa seção que os autores vão destacar os procedimentos metodológicos, ou seja, desde o surgimento da ideia do texto até o final do texto, ou seja, vai destacando os passo a passo que a pesquisa, nesse caso, o relato de experiência, percorreu para ser desenvolvida. Nos resultados, os autores eles apresentam uma descrição da vivência, mas essa descrição da vivência ela deve ser também associada com os autores apresentados na revisão da literatura e fundamentação teórica. É interessante destacar que os resultados, apesar de ser uma ênfase descritiva em relação à vivência do texto, é interessante que ela seja embasada em estudos anteriores. As considerações finais é quando os autores eles retomam alguns elementos do texto, destacando se o objetivo foi alcançado, assim como a vivência ela foi relevante para a aprendizagem dos alunos, se o texto ele é relevante para a sociedade, em que contribuiu para o âmbito acadêmico, quais foram as suas limitações, por exemplo. E por fim, as referências. As referências são a apresentação dos textos que serviram como base para a produção do texto. É interessante destacar que na introdução deve-se ter os objetivos geral e específicos. Gostou desse vídeo? Deixe seu like, compartilhe, comente, se inscreva no canal Textos Científicos e tchau!